O mito do good vibes, quando a positividade se torna uma prisão. Essa ideia de que a gente tem que estar lindo, cheiroso, limpo, alegre, sorridente, evoluído, positivo o tempo todo. Essa sensação de que para evoluir você tem que estar assim, ó, namastê. Tudo isso se vende como liberdade, mas muitas vezes se torna uma prisão emocional e social. Porque essa tirania do otimismo constante, sabe, essa cultura do good vibes only, ou seja, apenas as boas vibrações, tudo isso ignora a complexidade da experiência humana. Porque tristeza, raiva, frustração, melancolia, tudo isso são partes naturais da psique. E quando você suprime essas emoções, em nome da positividade constante, você cria uma forma de repressão emocional disfarçada de espiritualidade. Sabe, Carl Jung fala muito do conceito, né, de sombra, que é tudo aquilo que a gente reprime e esconde de nós mesmos porque não se encaixa na imagem idealizada do eu. Por exemplo, você idealizou um eu evoluído, de bem com a vida, good vibes, espiritualista, e simplesmente um dia você sente inveja. Esse sentimento é terrível, você condena, você esconde, você finge que não viu, você faz de tudo para ignorar. Mas é aí que tá o perigo. Tem uma frase incrível de Jung, ele diz assim: o que você não traz à consciência se manifesta como destino. Olha que louco isso, ou seja, tudo que você ignora porque é feio, porque não é agradável, porque você não quer sentir isso, mas tá ali, ela existe. Você joga lá pra trás, lá pro inconsciente. O que acontece? A vida se encarrega de criar situações perfeitas para que aquele sentimento de inveja se manifeste. O inconsciente está procurando mil maneiras de se manifestar. Seja você vendo alguém com inveja, sendo situações perfeitas que acontecem justamente para esse sentimento vir à tona mais uma vez. E uma coisa que eu quero falar também, que para mim é uma das coisas assim que eu tenho pensado muito ultimamente, que é a espiritualidade superficial e performática. E essa positividade extrema, ela se alimenta muito de uma estética específica. É o incenso, é o yoga, é o cristal, é as frases motivacionais. E eu não tô dizendo que esses elementos são ruins. Ao contrário, na verdade, eu adoro tudo isso, exceto as frases motivacionais, que eu acho muito brega. Brincadeira. De vez em quando eu uso uma ou outra. Mas todos esses elementos, eles são úteis. O perigo é quando eles se tornam uma máscara. E você começa a usar isso tudo para evitar o confronto real com a dor, com os traumas. Essas ferramentas que poderiam ser boas, na verdade, elas se tornam ferramentas de alienação. E a espiritualidade vira estética, estereótipo. A dor vira uma vibração baixa. E os conflitos sociais viram energia negativa. Tudo isso como forma de se esquivar do incômodo natural das relações e da vida interior, porque conflitos, eles são essenciais. Mas aí você tem um conflito com alguém ou num ambiente, energia negativa. Aí é que entra esse ponto que eu quero falar, que é a prisão da autoimagem. Quem está preso nesse mito da positividade extrema cria um personagem, alguém que não sofre, que tá sempre em paz, que só atrai coisas boas e acaba gerando, sabe, culpa quando se sente triste, vergonha por estar cansado, sente solidão, porque todos esses sentimentos te isolam, porque você não quer se expor, você não quer ser vulnerável com ninguém. E a prisão que eu falo não está em sentir cansaço, raiva, não. A prisão está na necessidade de ser pleno o tempo todo. E a consequência disso é muito triste, porque é o isolamento e a desumanização. Porque na prática, esse discurso de good vibes only, apenas as boas vibrações, ela desumanizam as pessoas em sofrimento. Porque uma pessoa que está em crise, ataque de pânico, depressão, ansiedade, uma pessoa que teve um meltdown, que tá em sobrecarga, que tá estressado, tá chorando, gritou, teve um surto, seja o que for. Aí essa pessoa é vista como densa, problemática, não evoluída. E a empatia desaparece. E quando você mesmo sofre, quando você tem um estresse, um surto, gente, pelo amor de Deus, os surtos. Eu acredito sim na paz, no autocontrole, mas de vez em quando eu tenho uns surtos. E aí? Eu vou acreditar que a minha dor, o meu surto vai invalidar a minha luz, vai invalidar a minha evolução, vai invalidar o meu caráter? Eu costumava achar que sim, mas hoje eu já penso que não. E aí é que entra, sabe, uma citação que sempre mexe comigo de Jung, que ele disse o seguinte: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas você se torna iluminado tendo consciência da escuridão. E esses dias eu conversando com a amiga Rose, ela falou um negócio que eu achei massa demais. Eu falei, cara, é sobre isso, sabe? Ela disse assim que nessa jornada de autoconhecimento e de evolução, a gente tem que pôr a mão na bosta
Eu achei tão engraçado que eu falei, cara, é isso. Esse episódio é sobre isso. É sobre aceitar que o caminho espiritual e essa trajetória é muito mais sobre pôr a mão na bosta do que sobre gratiluz. E tem uma citação de Shakespeare que eu gosto muito, muito mesmo. Eu vou ler aqui. Dê palavras à tristeza. A dor que não fala sussurra ao coração sobrecarregado até que ele se parta. Give sorrow words. Isso é muito lindo, né? Porque Shakespeare, imagina, ele entende a importância de verbalizar, sabe? De falar sobre essa dor, fala sobre ela. E é que entra, né? Pra mim, uma das melhores ferramentas é a linguagem. Você falar sobre isso, mesmo que seja escrevendo, falando sozinha, ou num ambiente seguro, né? Que você possa ser vulnerável. Mas, ok, a gente tá falando de tudo isso, mas eu fiquei me perguntando, o que é a vibração? Porque é um termo que a gente usa o tempo todo. Eu mesmo acredito, eu mesmo falo sobre vibração. Mas o que é isso? De onde surgiu essa baixaria? Mentira. De onde surgiu essa brincadeira de vibração? Primeiro, na ciência, né, na física, a vibração é um termo para descrever o movimento oscilatório de um corpo ou partícula. Então, o som ele é produzido por vibrações de ar. Um instrumento musical vibra e gera ondas sonoras. Mas no esoterismo, esse conceito começou a ser modificado, né, para se tornar mais simbólico. E aí começou a acreditar que pensamentos, emoções e estados espirituais, eles emanam uma frequência. Cada emoção tem uma frequência energética. Amor, gratidão, paz, alta vibração. Medo, raiva, inveja, baixa vibração. Isso é até legal, tem até um ponto poético em tudo isso, mas eu acho que pode ser prejudicial, porque a gente começa a usar esses termos de baixa vibração, alta vibração, para reprimir, moralizar, categorizar emoções humanas naturais. Muitas vezes, inclusive, eu consegui sair de situações e conseguir dar grandes movimentos por conta da raiva. Então, na medida certa, eu acho ela maravilhosa, minha amiga, a raiva é minha amiga. Mas eu tenho uma pessoa na minha vida que é muito especial, né? Eu chamo ela de vovó. E ela é muito sábia, ela é uma mestre na minha vida. E eu perguntei pra ela, vovó, o que você acha de vibração? O que é vibração pra você? E ela me trouxe um conceito que eu achei tão lindo que hoje em dia eu peguei pra mim. Eu acho que esse é o meu conceito agora de vibração. Ela disse assim: a vibração é como um pensamento primário, é como uma crença central. E eu achei isso legal porque ela associou a vibração com o conteúdo do inconsciente. É uma crença que existe antes da lógica, do raciocínio. E aí ela deu um exemplo. Quando você pensa em relacionamento, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Sem julgar, sem tentar interpretar, pensa rápido. A primeira palavra que surge pode ser que seja amor, paz, alegria, prisão, dor, difícil. Essa brincadeira que ela ensinou de falar a primeira palavra que vem na mente, engraçado que depois eu vi, ela é muito simples, mas depois eu fui ver, existe mesmo esse jogo de palavras na psicanálise, né, que é a livre associação. É como se você acessasse uma resposta espontânea do seu inconsciente, né? E ela até fez essa brincadeira, ela falou dinheiro, com a primeira coisa que vem na sua cabeça. E o meu amigo, sem pensar, ele rapidamente falou difícil. Por quê? Ele criou essa crença, esse pensamento primário com relação ao dinheiro. Dinheiro igual dificuldade. Por quê? Baseado nos seus viés, nos seus bias, né, na sua própria experiência, no que ele viu dos seus pais, né, nas dificuldades. Ele construiu esse conceito que ficou enraizado e acabou se tornando a vibração com relação ao dinheiro. Então, é interessante esse conceito, por quê? Porque você entende que você não vai mudar a sua vida apenas dizendo, mudando o seu pensamento, apenas pensando positivo. Primeiro, você muda a sua vida quando você faz toda uma desconstrução e ressignifica todo o seu sistema de crença. E para isso você primeiro tem que entender de onde vem essa crença, o que ela esconde, como surgiu. Isso é um processo muito mais sofisticado do que simplesmente pensar positivo. Mas eu continuei com essa conversa e eu perguntei, mas o que é a vibração elevada? O que é essas frequências altas que as pessoas tanto falam? E ela disse assim, muito simples, mas ela disse que existem 3 estados mentais que ela considera os mais elevados. Primeiro, liberdade. Segundo, poder. E terceiro, lucidez. E aí eu entrei, né, no buraco do coelho. Adorei. E eu fui pesquisar sobre isso. E eu fui ver liberdade. Até achei uma definição no dicionário, que eu gostei muito, olha só. Liberdade é não estar sujeito a nenhuma forma de controle. E é louco, né? Porque até vi uma frase esses dias num filme, O Brutalista, né? Que fala sobre os foragidos da guerra, né? Ela disse assim, a maior prisão é justamente quando você não sabe que é prisioneiro. É a ilusão de estar livre. Muitas vezes a gente vive nessa ilusão de estar livre, né? Mas assim, existem as prisões mentais, sociais, né? Por exemplo, uma prisão que eu vejo é a prisão da estética. Existe todo um paradigma do corpo da mulher, principalmente,
se ela tá com peso tal, se ela tem pelo, se ela não fez a unha, se o cabelo é um ondulado, cacheado, liso. Nossa, é tão ridículo quando você parar pra pensar, mas existe, é um paradigma, uma doutrinação. E a mulher se torna escrava. É tão pesado viver sempre com medo de que você não tá bem, que você não é bonita, que você não se vê de uma forma bela. E tudo isso é uma prisão. E existe também a prisão social que eu vejo, né? Se você não tem iPhone, se você não tem um tênis tal, se você não tem essa roupa, você é menos digno, você tá abaixo da média das pessoas, você é inferior. Isso é uma prisão. Eu conheci uma pessoa que estava tendo crise de pânico, ansiedade, porque ele tinha uma vida luxuosa, uma casa, um carro, ele não estava conseguindo sustentar, mas ele não queria abrir mão do carro luxuoso dele. E eu não tô julgando ele, mas eu percebo que isso é uma prisão dos status sociais, né? E, nossa, imagina você sacrificar a sua própria saúde para isso. E o segundo ponto é o poder. Não no sentido de domínio, mas no sentido de autonomia. Assisto muito um podcast, eu gosto muito do Otto Huberman. Teve esse convidado, o Paul Kent, ele é um terapeuta, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele disse assim que, para ele, uma das coisas que mais ajudam no bem-estar e na felicidade é a autonomia, que é agency, né? É você ser dono de si mesmo, é você ser capaz de fazer suas próprias escolhas. E esse terapeuta, ele até fala que pessoas que passaram por traumas, situações difíceis, elas perdem um pouco desse senso de autonomia, de controle, da confiança de escolher por si mesmas. E como é importante o processo de cura para elas voltarem a ter esse sentido de controle, de autonomia. E eu tava refletindo sobre isso e eu penso, cara, hoje em dia com os influencers, eu não gosto muito desse termo, mas existe guru, coach, influencer de tudo. Fitness, espiritual. E eles têm os métodos deles e as pessoas só seguem, sabe? A gente segue. Parece que a gente perde um pouco da nossa autonomia. O guru falou, o mestre falou. Eu mesma segui uma menina, ela era super fitness e ela me inspirava, dizia. Eu admirava porque a vida dela era tão corrida, mas ela sempre fazia as refeições dela em casa e era tudo tão bonitinho. Falava, uau, olha o nível de disciplina. Mas depois ela confessou que, na verdade, ela tinha uma chefe, uma cozinheira especialista. E eu comecei a rir de mim mesma, sabe? Pensando, pô, eu tô aqui me inspirando numa pessoa que tem um nível de vida, um estilo de vida totalmente diferente da minha realidade. Ou seja, eu não tinha autonomia. Hoje, a minha vida fitness, social, espiritual, o que eu mais quero é que seja do meu jeito. Tem uma música do Frank Sinatra, My Way. I did it my way, que ele fala, eu fiz do meu jeito. E eu amo essa música, sabe? Porque é o que eu quero fazer do meu jeito. Não no sentido teimoso, é o meu jeito e pronto, acabou. Mas no sentido de ter a minha verdade e de fazer sentido pra minha realidade. E tem uma frase de Bruce Lee que ele fala o seguinte: absorva o que é útil, descarte o que é inútil e adicione o que é especificamente seu próprio, sabe? E eu achei legal porque eu tenho muitos mestres no YouTube, livros, eu adoro YouTube, mas assim, a gente tem que sempre pegar aquilo que é útil pra gente. Vai ter muita coisa que não vai caber na nossa realidade, mas mesmo os métodozinhos que a gente pegar, eu adoro Jung porque Jung não ensina métodos, ele fala tão de forma abstrata, justamente pra assim, cada um segue o seu, porque ele acredita tanto em cada um ser único. E essa frase, né, adicione o que é seu. Eu acho que é aí que vem esse poder da autonomia. E, por último, é a lucidez. A lucidez é no sentido de ter clareza de percepção, sem ilusão, sem auto-engano. Jung fala que a alma suporta tudo, menos o auto-engano. E tem uma frase no livro The Body Keeps the Score, do Bessel, que é um livro incrível, eu quero fazer um episódio só pra falar disso. Ele fala o seguinte: nós sofremos pelas mentiras que contamos pra nós mesmos. E ele fala, né, justamente, é um livro porque ele é um psiquiatra, ele fala que, cara, a psicanálise, a terapia é justamente um lugar pra você ser podre. Não é pra você dizer, ai, tá tudo bem, imagina. Eu não levo nada pro pessoal. Terminou o relacionamento? Não, tá tudo bem, eu já superei. Não, não é verdade. O que de fato tá aí. E essa lucidez é o discernimento de saber o que de fato você sente, o que de fato você pensa. É muito poderoso. E esses três estados, liberdade, poder, lucidez, é incrível, mas aí eu fiquei pensando, como que a gente chega até isso? Eu não acho que é sendo leve, feliz, namastê, gratidão todo dia. E eu não tô aqui dizendo mal da positividade, porque acredite, de vez em quando eu sou super de bem com a vida, de vez em quando. Porque é necessário uma certa dose, né, de positivismo, mas aquela positividade extrema, não, isso não vai ajudar. Eu acho que o que ajuda a chegar nesses estados é, como disse a minha amiga Rose, é pôr a mão na bosta. É isso, gente, galera. Vamos pôr a mão na bosta. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aí no comentário. Eu estou pondo a mão na bosta pra saber se você também tá fazendo esse trabalho sujo, mas necessário. E eu fiquei pensando, né, o que é pôr a mão na bosta? Pra mim, isso significa descer profundamente em si mesmo, se conhecer.
como Jung disse, pros galhos tocarem os céus, as raízes vão lá no inferno. E se você tá passando pela noite escura da alma, se você terminou um casamento, um relacionamento, se você tá mal, chorando, tá no escuro, tá no labirinto, cara, tá tudo certo. É sobre isso também. A vida espiritual não é só gratiluz, galera. E que você tenha forças para se encontrar nesses momentos também. E uma coisa que eu vejo, é uma impressão minha, eu não sei se é um julgamento, mas assim, eu convivi com tanta galera assim que me dá um pouco de ranço às vezes. Mas tinha uma galera assim bem positiva que eu conheci, sabe? E que se autoproclamava positivo, mas quando eu conheci eles mais intimamente, eu percebia a superficialidade. Porque, por algum motivo, pessoas mais profundas, elas eram mais obscuras também. Elas eram mais completas. Porque, como disse Jung, não é sobre ser perfeito, é sobre ser completo. Gostaria de terminar esse episódio, esse vídeo, com um poema de Rumi, que diz o seguinte: o ser humano é uma casa de hóspedes. Cada manhã é uma nova visita. Uma alegria, uma tristeza, uma maldade. Um momento de consciência momentânea aparece, como uma visita inesperada. Dai-lhes as boas-vindas e entretenha-os a todos, mesmo que seja uma multidão de magos, que violentamente tomam a tua casa vazia de mobília. Mesmo assim, trata honradamente cada hóspede. Ele pode estar te limpando para que você possa receber uma nova alegria. O pensamento obscuro, a vergonha, a malícia, receba-os à porta rindo e convida-os para entrarem. Ser grato por que quer que entre, porque cada um foi enviado como um guia do além. Bom, depois dessa, não tenho nada mais a acrescentar. É isso, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte.